Ô compadre, escuta bem o que eu vou te contar, porque essa história não é para dormir de luz apagada. Aqui na serra de Ibiapaba, onde o vento chia nas pedras e a mata esconde mais segredo do que gente imagina, o bicho voltou. Aquele que a gente achava que era só lenda para botar medo em criança, ele tá caçando de novo. Falo do lobisomem. Não é conversa mole, não. Eu vi as marcas, eu senti o cheiro de matança. A primeira vítima foi o Zé Bento, o tropeiro. Achamos ele na beira do riacho, destroçado. Parecia que um urso raivoso tinha passado por ali, mas urso não mexe com o pescoço daquele jeito, nem bebe o sangue todo. A gente sabe o que é. É o uivo que rasga a noite, o som de garras afiando na casca grossa do jatobá, a promessa de dor que se espalha pelo vale. Todo mundo aqui tem medo, um medo antigo que a gente aprendeu a respeitar. O pavor é palpável, mistura-se ao orvalho da manhã. Eu sou o único que tem coragem, ou talvez a burrice, de ir atrás. Meu avô me ensinou os velhos rituais, as balas de prata que a gente guarda para emergência, passadas de geração em geração, envoltas em orações antigas. Mas eu digo a vocês, esse bicho que está aqui agora, ele não é o mesmo da época do meu avô. Ele é maior, mais rápido, e tem uma crueldade nos olhos, nos rastros, quero dizer, porque ninguém viu os olhos e viveu, que não é deste mundo. Ele não caça por fome, caça por prazer sádico, deixando um rastro de destruição que arrepia até o osso. As noites de lua cheia viraram um inferno de silêncio, onde todo mundo se tranca e reza. Ninguém acende fogueira, ninguém arrisca a sorte, esperando a luz do sol como a única salvação. Eu tô aqui, agora, no meio da mata fechada, sentindo o ar pesado. Tem cheiro de ferro e de animal selvagem. Eu tenho a espingarda carregada, o facão afiado, mas meu coração tá batendo num ritmo que parece que vai rasgar o peito. A gente nasce sabendo que alguns demônios são de Deus e outros são feitos pelo homem. Esse aqui parece que veio de um lugar bem mais fundo, de onde nem o Criador se atreve a olhar. A lenda diz que ele era um homem amaldiçoado, que traiu a fé e foi condenado a vagar entre nós na forma da besta mais hedionda. A maldição pega na 7ª geração, dizem os mais velhos. Eu não ligo para a lenda, eu ligo para o rastro fresco que está na minha frente, levando para a caverna velha na Toca do Gavião. Eu sei que ir para lá é assinar minha sentença de morte, mas se eu não fizer isso, quem vai proteger o povo da serra? A gente é só carne e osso contra dentes e garras, mas a gente tem a fé e a prata, nossa única esperança. E vocês, já sentiram esse medo que paralisa? Já encararam algo que desafia a lógica, algo que parecia puro mal? Me conta aí nos comentários, qual foi a coisa mais assustadora que vocês já viram ou ouviram falar aqui na região de vocês? Eu preciso saber que não tô sozinho nessa luta contra o monstro. Preciso de toda a energia que puderem mandar. Eu caminhei 3 horas seguindo o rastro, atenção, apertando meu estômago como um nó. Cada passo meu era calculado. O som de galhos secos quebrando sob as botas parecia um trovão no silêncio opressor da mata. Eu não ouvia pássaros, não ouvia insetos, apenas o ruído amplificado da minha própria respiração. Esse silêncio não era natural. Era o silêncio da presa que sabe que o predador está perto. Um vácuo criado pela presença da besta. Quando cheguei perto do riacho fundo, a mata se abriu um pouco e eu vi. As pegadas não eram de lobo, eram de algo bípede, mas com o tamanho de um boi bravo. E as garras? As marcas das garras cavavam a terra úmida como arados. Elas eram longas e afiadas, deixando sulcos profundos que pareciam desenhar uma rota de matança. Eu me abaixei, analisando o terreno. O bicho não estava simplesmente correndo, ele estava caminhando com propósito. A inteligência no rastro era o que mais me apavorava. Eu não estava caçando um animal instintivo, mas uma mente cruel presa em um corpo monstruoso. O cheiro de enxofre e carniça ficou mais forte. Eu estava entrando no território dele e ele sabia disso. Eu apertei o cabo da espingarda, sentindo o peso das 2 balas de prata que eu tinha reservado para o ataque direto. As outras eram de chumbo, só para defesa contra animais menores. Mas contra ele só a prata serviria. Eu senti um arrepio na nuca, uma sensação gelada de estar sendo observado.
mas não conseguia ver nada na escuridão densa das árvores. Girei rapidamente, varrendo o perímetro com o cano da arma. Vazio, mas a sensação não sumia. Eu estava sendo caçado enquanto caçava. Era um jogo cruel, e ele tinha a vantagem do terreno e da força bruta. Eu andei mais alguns metros e encontrei algo preso em um arbusto de espinhos. Um pedaço de tecido rasgado, o xadrez do Zé Bento. Mas não era só o tecido. A fibra estava embebida em algo viscoso, escuro, quase negro, que não era apenas sangue. Era mais grosso, parecia óleo queimado misturado com terra. Isso não era ferida, era o próprio fluido da criatura, ou talvez o que restava de suas vítimas. O pavor me atingiu em ondas. Eu estava mais perto do que imaginava. De repente, o silêncio foi quebrado. Não por um uivo, mas por um som pesado, um crack úmido, vindo da minha esquerda, a uns 20 metros. Algo estava se movendo, mas de forma muito lenta e deliberada, como se quisesse que eu soubesse que estava ali, brincando com a minha sanidade. Eu me encostei contra um tronco grosso de aroeira, tentando misturar meu cheiro ao da floresta. Meu coração parecia querer explodir pela boca. Eu levantei a arma, engatilhando-a com um clique seco. O lobisomem de Ibiapaba estava respirando, e eu podia ouvir a respiração rouca, profunda, a poucos passos da minha posição de emboscada improvisada. Eu estava pronto para o ataque. Eu não tinha escolha senão seguir em frente, rezando para que a prata fosse o suficiente para deter a maldição que assolava a minha terra. Eu podia sentir o hálito da besta nas costas. Eu decidi arriscar uma jogada. Se for, ele estava brincando, eu o forçaria a mostrar o rosto. Eu tinha trazido 3 armadilhas de laço, reforçadas com fio de aço e banhadas em água benta, misturada com pó de prata. Eu as posicionei em um triângulo apertado, disfarçadas sob a folhagem. Recuei para trás de um maciço de pedras, a uns 50 metros da toca, que agora era visível. Uma abertura escura, parecendo a boca de um gigante adormecido. Eu esperei, tenso, sob o brilho fraco da lua minguante que mal furava a copa das árvores. Silêncio voltou mais profundo, zombeteiro. Eu podia sentir o suor escorrendo pela minha testa, misturando-se com a terra. Minha mente gritava para correr, mas eu tinha que acabar com isso antes que a próxima lua cheia trouxesse mais vítimas. Passaram-se 10 minutos agonizantes, onde cada sombra parecia se mover, cada ruído distante parecia o prelúdio do ataque. De repente, não houve som vindo da frente, das armadilhas. O som veio de cima, um estalo seco, alto, vindo das árvores. Olhei para cima, mas era tarde demais. Um vulto escuro imenso despencou. Não foi um pulo, foi uma queda calculada, rápida demais para ser natural. O peso do impacto fez a terra tremer. Eu pulei para o lado, rolando sobre as pedras, e o local onde eu estava segundos antes foi atingido por um golpe devastador. O impacto foi tão forte que o solo rachou e as pedras voaram. Eu consegui levantar a arma e vi. Não era um lobo, era um pesadelo em carne e osso. Tinha quase 3 metros de altura, coberto por uma pelagem preta e grossa como arame farpado. Os olhos eram de um amarelo doentio, incandescentes, fixos em mim com uma fome que parecia sugar a luz da noite. As garras eram longas como facas de açougueiro. Eu não hesitei. Disparei a primeira bala de prata. O tiro ressoou pela serra. A bala atingiu o centro do peito dele. O efeito foi imediato e aterrorizante. O monstro não uivou como um animal. Ele soltou um grito, um som gutural, doloroso, que carregava a agonia de um homem. Era um grito de dor, humana, profundo, misturado ao rugido bestial. Fumaça cinza começou a subir do ponto de impacto, e ele cambaleou para trás, caindo de joelhos. Mas não parou. A criatura olhou para o ferimento, lambendo-o com uma língua áspera e escura, e a fumaça diminuiu. A regeneração era absurda, quase instantânea. O ferimento grave estava se fechando. Ele olhou para mim, e no seu rosto monstruoso, eu juro que vi uma expressão de pura fúria e escárnio. Ele sabia que eu era o caçador. Ele se levantou, ignorando a dor residual, e avançou. Não correndo, mas dando saltos descomunais que cobriam 15 metros por vez. Eu mal tive tempo de engatilhar a segunda bala de prata. Eu me virei e corri o mais rápido que pude,
sabendo que a minha armadilha havia sido completamente ignorada e que ele estava determinado a me destroçar ali mesmo. A perseguição era implacável. Eu corria em zigue-zague, usando as árvores como obstáculos, mas ele as quebrava ou saltava por cima com facilidade aterrorizante. Meu corpo estava no limite, o fôlego queimava meus pulmões, mas o medo era um motor mais poderoso que qualquer exaustão. Eu sabia que se ele me alcançasse, seria o fim. Eu consegui me enfiar entre duas rochas enormes, um espaço apertado onde ele não conseguiria entrar diretamente sem se espremer. Eu estava momentaneamente seguro, ofegante, com a espingarda pronta. O cheiro dele era avassalador, misturando sangue, terra molhada e algo azedo, quase sulfuroso. Eu ouvi os passos pesados pararem. Ele não. Tentou me forçar a sair, não imediatamente. Em vez disso, ele parou bem na abertura das rochas a 2 metros de mim. Ele abaixou a cabeça e eu pude ver seus olhos amarelos, grandes como bolas de gude, me encarando. E então, ele fez algo que paralisou meu terror físico e o transformou em pânico existencial. O lobisomem sorriu. Não um arreganhar de dentes animal, mas um sorriso humano, lento e maligno, expondo presas longas e pontiagudas que pareciam facas de obsidiana. Ele estava se divertindo. Ele sabia que estava me caçando, mas também sabia que eu estava preso, e ele gostava da minha agonia. Naquele sorriso, eu vi a inteligência. Eu vi o que meu avô dizia, que a besta conserva a maldade da alma humana amaldiçoada. Ele começou a emitir um som baixo, um tipo de risada rouca e gutural que parecia zombar da minha impotência. Ele sabia que a prata doía, mas não o deteria para sempre. Eu estava vendo a face do puro ódio e da consciência satânica. Era um demônio brincando de caçar. Eu precisava de tempo. Tirei rapidamente um fósforo de segurança e acendi a única tocha que carregava, feita de resina seca. Eu a atirei na direção da criatura. O fogo não o feriu, mas causou uma hesitação momentânea. O lobisomem recuou, irritado pela luz repentina, dando-me a brecha necessária. Eu abandonei a passagem estreita e comecei a escalar a face rochosa, buscando o alto. Eu rasguei minhas mãos no granito áspero, mas continuei subindo, sentindo a urgência de sair da linha de visão dele. Olhei para baixo e vi o lobisomem iniciando sua escalada. Ele não estava escalando. Ele estava usando as garras para se agarrar ao paredão, ignorando a física, subindo quase tão rápido quanto eu. Ele parecia ter percebido que o jogo de gato e rato havia acabado, e agora queria a matança final. Eu atirei a espingarda para o alto da encosta e me impulsionei com toda a minha força, alcançando uma saliência onde a arma havia caído. Eu estava a salvo por um instante, mas o uivo dele ecoou pelas montanhas não de dor, mas de triunfo e expectativa. A besta estava chegando. No topo da encosta, eu vi uma pequena estrutura, um antigo barraco de mineração, usado há décadas por garimpeiros. Estava quase em ruínas, mas oferecia paredes. Corri para lá, usando a adrenalina para ignorar a dor nas mãos cortadas. O barraco era feito de madeira apodrecida e chapas de zinco enferrujadas. Empurrei a porta, que rangia num lamento agudo, e entrei. Usei uma barra de ferro solta para prender a porta por dentro. Eu estava ofegante, mas o breve alívio de estar sob um teto me deu tempo para recarregar a espingarda. Eu tinha apenas mais uma bala de prata. Eu precisava usá-la com precisão letal, ou tudo estaria perdido. Enquanto tentava controlar a respiração, inspecionei o local. O cheiro de enxofre e podridão era muito mais forte ali dentro, quase irrespirável. No canto, debaixo de uma camada de poeira e teias de aranha, eu vi a verdade do horror. Havia ossos espalhados, não ossos de animais, mas fragmentos humanos, um crânio rachado, uma mandíbula, restos de vértebras que pareciam ter sido roídas. Este era o ninho. A toca do gavião não era apenas um esconderijo, era o matadouro dele. Eu cambaleei para trás, a visão me causando náuseas. Minha mão encostou em algo na parede e eu olhei para cima. Havia símbolos gravados na madeira, estranhos e antigos, que pareciam glifos de uma língua perdida. Eram circulares e cheios de ângulos agudos, manchados de sangue seco.
Não era a marca do diabo, mas parecia algo muito mais velho, algo que ligava a besta a rituais de sacrifício. Eu estava preso no coração do seu terror. De repente, a luz da lua que entrava pela janela rachada foi bloqueada. Uma sombra massiva caiu sobre mim. Eu senti a vibração no chão antes de ouvir o som. Um estrondo. O lobisomem estava fora, e ele não estava batendo, ele estava rasgando a estrutura. O barraco tremeu violentamente. As chapas de zinco começaram a ser arrancadas com a facilidade de papel. Eu gritei, me protegendo enquanto madeira e pregos voavam pelo ar. A besta estava entrando, centímetro por centímetro, destruindo meu refúgio temporário. Eu me ajoelhei, com a última bala de prata na câmara, sabendo que precisava acertar o olho ou o coração, e não tinha margem para erro. Eu podia ver um pedaço do focinho dele através da abertura que ele acabara de criar, farejando o ar, procurando meu cheiro. A pressão era insuportável. Eu mirei, meu dedo no gatilho, esperando o momento exato em que ele colocasse a cabeça inteira para dentro, pronto para dar o tiro que decidiria a sorte de Ibiapaba. O barraco cedeu. O telhado, feito de tábuas podres e telhas soltas, foi jogado para o lado com um rugido. O lobisomem irrompeu, preenchendo o espaço da cabana. Sua cabeça quase tocava o teto baixo. Ele avançou e eu disparei. O tiro de prata foi certeiro, disparado a queima-roupa, atingindo o monstro na região do pescoço, quase na base do crânio. O grito de dor foi ensurdecedor, pior do que qualquer coisa que eu já tinha ouvido. O som era físico, vibrando em meus ossos. O monstro cambaleou para trás, caindo de lado, e a fumaça sibilante e corrosiva subiu novamente. Eu vi a ferida, profunda e feia. Por um segundo, pensei que tinha funcionado, mas a besta não morreu. Ela se contorceu, batendo o braço no chão, e os olhos amarelos se fixaram em mim, não com fúria, mas com uma determinação fria. A regeneração era mais lenta dessa vez, devido à proximidade do cérebro, mas ainda assim estava acontecendo. Eu tinha esgotado minhas balas de prata. Minha espingarda agora era inútil. Eu larguei a arma e puxei meu facão de caça. Ele não era de prata, mas eu o havia coberto com o pó residual de prata que meu avô guardava. Era tudo o que eu tinha. O lobisomem se levantou cambaleante, mas furioso. Ele percebeu que eu estava desarmado. Ele rugiu, abriu os braços com garras estendidas e avançou para o abate. Era a hora. Eu não fugi. Quando ele estava a 1 metro, eu me joguei no chão e deslizei por baixo de suas pernas, num movimento desesperado. Enquanto passava, cravei o facão no tendão da parte de trás de sua perna, usando toda a força que me restava. O corte, apesar de não ser de prata sólida, causou dor intensa. O pó de prata fez seu trabalho. O lobisomem soltou outro urro de agonia e desabou de joelhos, desequilibrado, sua concentração quebrada. Eu aproveitei a oportunidade. Levantei-me e corri para a lateral do barraco, para a fenda que ele havia criado ao entrar. Eu pulei para fora, ignorando a dor nos meus próprios ferimentos. Eu sabia que a dor dele era temporária, e ele se levantaria em segundos. Eu tinha que ganhar mais distância. Precisava encontrar uma vantagem que não dependesse de munição. Eu podia ouvir o arrastar pesado dele se recuperando e se levantando atrás de mim. Ele estava vindo. A perseguição recomeçava, mas agora eu estava desarmado de minha principal arma e o bicho estava ferido e mais raivoso. Minha única salvação seria a astúcia, pois, em força física, eu já tinha perdido a batalha. Eu podia sentir o chão tremer a cada passo pesado que ele dava. Eu corri montanha abaixo, em uma descida íngreme e perigosa. Eu precisava levá-lo para um terreno onde seu tamanho fosse uma desvantagem. Eu tropecei em raízes e pedras, caindo várias vezes, mas sempre me levantando, impulsionado pelo medo e pela imagem do meu povo massacrado se eu falhasse. Em um desses tombos, perdi o facão. Não parei. Minha única esperança agora era a natureza. Eu me joguei em um emaranhado de samambaias e arbustos de espinhos, sabendo que isso o atrasaria. Eu podia ouvir seus grunhidos de fúria enquanto ele tentava atravessar a vegetação densa. Ele estava rasgando a mata em vez de contorná-la. Eu consegui chegar a uma área mais aberta, perto de um precipício. Eu me virei.
e ele estava logo ali, saindo da mata, coberto de seiva e folhas, os olhos faiscando. Ele estava pronto para o salto final. Eu estava encurralado, mas notei algo no chão, algo que a erosão havia revelado recentemente. Uma fenda estreita e profunda que parecia levar para o subsolo, oculta por uma pequena cascata de água de um riacho que nascia ali perto. Não havia tempo para pensar. Se ele pulasse, eu estava morto. Eu me joguei na fenda. Foi uma queda terrível. Eu rolei por pedras lisas e escorregadias, batendo a cabeça e o ombro, até cair na água fria e corrente uns 10 metros abaixo. A água era escura e gélida, e o cheiro aqui embaixo era diferente. Não mais enxofre, mas umidade e minério. Eu estava em uma caverna natural por onde corria um riacho subterrâneo. O lobisomem rugiu acima de mim. Ele veio até a borda da fenda, mas era grande demais. Ele tentou enfiar a pata, mas a passagem era muito estreita. Ele começou a rasgar o granito ao redor da abertura, determinado a abrir passagem. Eu estava ferido, mas vivo. Olhei ao redor, usando a fraca luz que vinha da fenda. As paredes da caverna não eram apenas rochas. Elas estavam cobertas de entalhes e desenhos, rudimentares, mas claramente humanos. Figuras de homens ajoelhados e, no centro, um desenho recorrente. Uma lua cheia sob a qual uma figura bestial era sacrificada. Esta caverna não era apenas um leito de rio. Era um local de culto antigo, talvez o lugar exato onde a maldição havia começado séculos atrás. Eu estava no berço do mal. O rugido acima ficou mais alto e pedras e terra começaram a cair na água ao meu redor. Ele estava quase conseguindo. Eu precisava encontrar a fraqueza dele aqui, dentro. Eu segui o curso do riacho subterrâneo, mancando, usando as paredes para me apoiar. Eu precisava sair da área de queda ou ele me esmagaria sob o peso da pedra. A caverna se abriu em uma pequena câmara. No centro, havia uma formação rochosa, parecendo um altar, úmido e manchado de um vermelho escuro que eu sabia não ser óxido de ferro. Era ali que os antigos faziam seus rituais. Olhei para a pedra. Em cima dela não havia ossos, mas sim uma adaga. Uma adaga feita de obsidiana polida, com um cabo envolto em couro seco e um símbolo entalhado que correspondia aos desenhos nas paredes. Era a faca sacrificial. Meu avô nunca falou de obsidiana, apenas de prata, mas se a lenda dizia que este local era o ponto de origem da maldição, talvez a arma usada no ritual inicial fosse a única coisa capaz de revertê-la, ou matá-la de vez. Eu estendi a mão e peguei a adaga. A obsidiana era fria e afiada, mas quando a segurei, senti um calor estranho, quase uma energia pulsante. Não era uma arma comum, era um artefato. Nesse momento, ouvi um estrondo final e um chiado de respiração pesada. O lobisomem tinha conseguido rasgar a passagem. Ele caiu na câmara com um baque ensurdecedor, suas patas deslizando na rocha molhada. Ele me viu segurando a adaga e parou. Seus olhos amarelos se arregalaram. Havia medo, medo puro e primitivo em seu olhar. Ele reconheceu a arma. Isso me deu uma ponta de esperança, uma certeza de que eu estava no caminho certo. Mas ele era uma fera ferida e encurralada, e o medo rapidamente se transformou em fúria homicida. Ele soltou um rugido selvagem e correu em minha direção. Eu estava parado, com a adaga de obsidiana na mão. Eu não podia atirar nem correr mais. Eu tive que encará-lo. O monstro era rápido demais, forte demais. Ele saltou sobre o altar, dentes e garras vindo em minha direção. Eu me abaixei no último segundo e senti o vento gelado de sua passagem roçar minha cabeça. Com um grito de guerra misturado ao pânico, cravei a adaga de obsidiana. Não mirei no pescoço ou no braço. Mirei onde a prata havia ferido, no centro do peito. A lâmina entrou com uma facilidade estranha, como se o corpo da criatura estivesse esperando por ela. Eu senti o impacto, e então, um silêncio absoluto. Quando a adaga de obsidiana penetrou o coração da besta, não houve sangue, nem mais gritos de agonia. Houve apenas uma reação imediata. O lobisomem parou, congelou no meio do ataque, e seus olhos amarelos perderam o brilho, transformando-se em cinzas opacas. Então seu corpo imenso começou a se desintegrar, não lentamente, mas em uma explosão silenciosa de fumaça preta e poeira fina,
como se a própria carne estivesse sendo consumida por dentro. Em segundos, não havia mais nada, exceto a adaga fincada no chão onde antes estava o seu peito, e um cheiro forte de terra molhada, limpando o ar do enxofre e da podridão. O silêncio voltou à caverna, agora um silêncio de alívio, mas um alívio frio. Eu estava vivo, mas mal conseguia me mover. Minhas costelas doloridas, meus braços rasgados. Subi para a superfície, exausto, banhado em suor e coberto de sujeira. Eu tinha detido aquele lobisomem de Ibiapaba, o terror que estava dizimando meu povo. Eu era o caçador que venceu, cumprindo a promessa da minha linhagem. Eu voltei para a vila ferido, mas vitorioso. As pessoas me olhavam com reverência e alívio, mas o que eu lhes trouxe não foi apenas a paz, foi a memória e a certeza de um horror profundo. Eu vi o rosto do mal puro, a malícia, inteligente naqueles olhos amarelos. Eu sei que matei o corpo que carregava a maldição, mas a força que o gerou, o ritual antigo, o lugar escuro que o sustentava, aquilo ainda existe. O corpo da besta virou pó, mas o medo ficou impregnado na minha alma, como um veneno lento. Eu carrego a adaga de obsidiana agora, presa ao meu cinturão. É um peso frio e constante que me lembra da minha responsabilidade e da verdade sombria que descobri no coração da serra. Olho para a lua cheia e não vejo mais a tranquilidade da natureza. Eu vejo apenas a promessa de um retorno. O ciclo da maldição foi interrompido, mas não quebrado. Ele se regenerará encontrando um novo hospedeiro. Virá mais forte e mais cruel, porque o mal conheceu seu caçador. Eu me tornei o guardião dessa prisão, esperando o dia em que o uivo voltará a rasgar a noite. A serra está silenciosa esta noite, mas é um silêncio traiçoeiro. É a calmaria antes da próxima tempestade, e eu sei que, da próxima vez, a prata e a obsidiana podem não ser suficientes. A luta acabou para o meu povo, mas para mim, o medo só está começando, e eu sei que em algum lugar, nas sombras da serra, a escuridão sorri, paciente, aguardando o próximo grito. Eu não consigo mais fechar os olhos sem ver aqueles dentes. O medo é real.